Olá, meu nome é Monique Mosca Gonçalves, sou promotora de justiça no estado de Minas Gerais. Eu quero saudar todos os alunos do curso de Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. Quero agradecer ao Fórum pelo convite para poder participar desse importante curso. E o tema da minha aula é sobre instrumentos econômicos e o orçamento animalista. Eu vou fazer uma apresentação, né? Essa apresentação depois será encaminhada para todos os alunos, então não se preocupem com a necessidade de copiar ou tirar foto. Bom, como eu disse, o tema da aula é sobre as políticas públicas, os instrumentos econômicos e o orçamento animalista. Antes que a gente possa falar sobre esses aspectos econômicos e orçamentários, que são pressupostos fundamentais para as políticas públicas animalistas, principalmente nós falando aqui de políticas públicas no âmbito municipal, eu vou falar alguns pressupostos teóricos que vão dar a base para a construção do orçamento e dessas políticas públicas através dos instrumentos econômicos. A primeira coisa que é preciso ter em mente é a mudança do estatuto jurídico dos animais com base na Constituição. Então, a nossa Constituição, desde 1998, ela tem um dispositivo que prevê a proibição da crueldade contra os animais. Esse dispositivo, então, ele é oriundo do poder constituinte originário, mas ele sofreu uma verdadeira mutação constitucional. O que é uma mutação constitucional? A sua interpretação ela mudou muito, principalmente no cenário dos últimos 10 anos. Do ponto de vista histórico, a gente tem que o fundamento para a proibição da crueldade contra os animais na Constituição era um fundamento antropocêntrico. Então, a ideia de que a proteção dos animais através da vedação da crueldade, ela tinha uma finalidade humana. Não se pensava à época na proteção dos animais pelo seu próprio valor. Então, na época não se falava em dignidade animal, mas se falava na relação que havia entre os atos de crueldade contra os animais e outras práticas criminosas. Então, essa proibição da crueldade ela tinha um aspecto antropocêntrico. Mas essa interpretação ela mudou, como eu disse, de maneira muito forte, e ela mudou em razão de três pressupostos extrajurídicos. O primeiro deles é o pressuposto filosófico. Então, desde Peter Singer, né, eu acredito que nesse curso também vocês vão ter uma abordagem filosófica, mas na filosofia também, do ponto de vista clássico, sempre predominou a ideia de que os animais existem para uso e benefício dos seres humanos. E é somente com Peter Singer, depois Tom Regan e outros filósofos que esse pensamento foi mudando na filosofia para se consolidar o entendimento no sentido de que os animais, por terem capacidade de sentimentos e principalmente capacidade de sofrimento, eles são dotados de um estatuto moral também. Significa dizer que eles merecem uma proteção para além da proteção que é dada, de maneira indireta, com base na relação que existe nos benefícios da proteção dos animais para os seres humanos. Após essa mudança de pensamento na filosofia, na ideia de que o estatuto moral dos animais ele foi modificado com base na ideia de que se os animais são dotados de capacidade de sofrimento, eles têm interesses fundamentais. Esses interesses devem ser protegidos do ponto de vista da ética. Mas, para além dessa mudança de entendimento filosófico, também a ciência veio corroborar, veio dar uma base científica para a proteção dos animais, ao se afirmar, especialmente a partir da famosa Declaração de Cambridge, de 2012, que os animais eles são seres sencientes. São seres sencientes na medida em que são capazes de sentir e de sofrer, mas de uma maneira autoconsciente. Então, significa dizer que os animais eles têm uma personalidade própria. E isso muda a concepção de proteção dos animais num viés não coletivo, mas num viés individual. E agora, mais recentemente, né, em abril de 2024, a gente teve a Declaração de New York, Declaração de Nova York, que ela dá, então, ela dá um passo além para se reconhecer essa senciência dos animais e esse fundamento, então, essa base científica. Mas, para além disso, então, o último pressuposto é um pressuposto sociocultural.
Esse pressuposto sociocultural ele veio da relação com os animais domésticos, porque se não bastava a mudança de entendimento filosófico e científico, o que realmente fez com que, do ponto de vista jurídico, se mudasse essa concepção foi a relação que a gente criou com os animais de companhia. Quando eu digo animais de companhia, eu estou me referindo aos cães e os gatos. Porque, principalmente, vamos pensar no cenário dos últimos 20 anos, os laços que nós formamos com os animais que estão nos nossos lares, eles foram se intensificando e tendo como base o afeto e não a relação de propriedade. Então, essa ideia de instrumentalização dos animais ela foi mitigada e essa relação de amor com os animais de companhia fez com que o ser humano ele ficasse mais, criasse um sentimento mais forte com relação à proteção dos animais. E aí, com base nesses pressupostos jurídicos, então, é que, primeiro, do ponto de vista da doutrina, mas principalmente na jurisprudência, a gente começou a ver uma mudança de interpretação da Constituição. E quem é o intérprete máximo da Constituição? Quem diz como a Constituição deve ser interpretada é o Supremo Tribunal Federal. E principalmente a partir da adinda vaquejada, o julgamento que o Supremo Tribunal Federal considerou que a vaquejada era inconstitucional, isso foi em 2016, é que o Supremo mudou a interpretação e passou a dizer que, ao proibir a crueldade contra os animais, a Constituição, na verdade, ela buscou dar uma proteção autônoma para os animais, pelo seu próprio valor. Né? E o voto do ministro Luiz Roberto Barroso é o mais significativo, na medida em que ele fala que os animais, eles são dotados de uma dignidade própria. E ele vai além para dizer que, ao proibir a crueldade contra os animais, a Constituição reconheceu uma proteção autônoma, reconheceu que os animais são seres sencientes e reconheceu o interesse que os animais têm contra o sofrimento. Então, essa hoje é a base, a premissa fundamental constitucional para a gente entender que os animais são sujeitos de direitos à luz da Constituição Federal. E a Constituição é a lei maior e todas as outras leis devem obediência. Então, qualquer lei, a exemplo do Código Civil, que ainda considera os animais como bens semoventes, então, que está dissonante com a interpretação da Constituição, ela deve merecer uma interpretação conforme, porque é a Constituição, a gente tem o princípio da supremacia da Constituição, é ela que predomina. No artigo 225 caput, ele prevê que a proteção dos animais ele é um dever do Estado e da coletividade. E esse dever ele é considerado como um direito-dever fundamental. Por que um direito-dever fundamental? Porque também é um direito da sociedade a proteção dos animais, há uma relação intrínseca entre dignidade humana e dignidade animal, porque quando há um ato de violência contra os animais, não só é a dignidade desses animais, a integridade física que está sendo ofendida, mas há também uma violação da dignidade humana, no sentido em que atos de crueldade contra os animais, eles despertam aquilo que há de pior no ser humano. Então, há uma relação fundamental entre essas duas noções de dignidade, e ela se extrai do ponto de vista constitucional, não apenas do artigo 225 caput, mas também do artigo 1º, inciso 3º, e do artigo 3º, inciso 1º da Constituição. O artigo 1º, inciso 3º, ele prevê ali os objetivos fundamentais da República, que são constituir uma sociedade mais livre, justa e solidária. E o artigo 3º, ele fala que o princípio máximo da República é o princípio da dignidade humana. Quando a gente interpreta esses dois artigos em conjunto, nasce aí o conceito de uma solidariedade, de uma justiça interespécie. E é para além disso, hoje um dos fundamentos para a proteção dos animais e do dever fundamental da coletividade de proteção é a vulnerabilidade e a incapacidade dos animais. Então, os animais são indivíduos, mas tal qual a Constituição prevê para as crianças e para os adolescentes, que também a Constituição no artigo 227 prevê que é um dever da sociedade e do Estado a proteção da criança e do adolescente, esse dever, ele acresce de relevância na medida em que os animais, tal qual os seres humanos incapazes, as crianças, eles são vulneráveis e são incapacitados de defender os seus direitos por si só. Com base nessas concepções, a gente tem hoje o conceito de um Estado animalista de direito, que é um conceito emprestado da ideia de um Estado ambiental de direito, a ideia de que a proteção dos animais é uma tarefa fundamental do Estado, e aí que nasce a ideia do dever de criação de políticas públicas animalistas.
Quando a gente fala no Estado animalista de direito, a gente tem que pensar em alguns princípios fundamentais, como o princípio da vedação, da proteção insuficiente. O que que é esse princípio da vedação, da proteção insuficiente? Ele está intrínseco no princípio da proporcionalidade. Diz que se é dever do Estado a proteger os animais, ele deve dar uma proteção eficiente. Vou dar aqui um exemplo do que seria uma proteção insuficiente hoje com base na nossa legislação. O artigo 29 da Lei 9.605, ela prevê o tipo penal que trata da posse do cativeiro de animais silvestres. Esse artigo, ele trata com a mesma pena aquela senhorinha que tem um papagaio há 20 anos e aquelas pessoas que se valem do tráfico de animais silvestres, pegam os animais da natureza, sejam, por exemplo, os passarinhos vão com alçapão, pegam esses animais, vendem no comércio, transportam e adquirem e fazem essa atividade ilícita com finalidade econômica, o que é muito mais grave. E a lei trata e pune de uma forma semelhante. Então, na doutrina da qual eu coaduno, já existe um pensamento muito forte no sentido de que, com relação ao tráfico de animais silvestres, a proteção que é dada pelo direito penal a esses animais, ela é insuficiente. Por isso que a gente defende uma mudança na legislação para penalizar de uma maneira mais severa o tráfico de animais silvestres. E eu digo a mesma coisa em relação aos maus tratos com relação a todos os animais que não sejam cães e gatos, que é um crime de menor potencial ofensivo, com uma pena ínfima e que não é condizente com o princípio da dignidade animal. Além disso, o princípio da vedação de retrocesso e o princípio da progressividade. Esses princípios eles vêm do direito ambiental, mas são compartilhados pelo direito animal também, na ideia de que a cada nova legislação que estabelece um novo estándar de proteção dos animais, essa legislação ela ganha um status de perenidade, ou seja, não se pode posteriormente revogar para retroagir na proteção dos animais. Vou dar um exemplo de uma proposta legislativa que é flagrantemente inconstitucional, com base no princípio da vedação de retrocesso. A proposta que tem no Congresso de trazer de volta a caça. A caça é uma atividade plenamente proibida no Brasil há muitos e muitos anos, e existe esse fantasma, que é esse projeto de lei, que visa trazer de novo a permissão da caça, e ele é inconstitucional pelo princípio da vedação de retrocesso. Mas, para além da vedação de retrocesso, existe o princípio da progressividade, a ideia de que os direitos dos animais eles devem ser conquistados, a gente tem que caminhar passo a passo para aumentar a proteção dos animais. Porque hoje se tem a concepção de que a gente vive num estado de coisas inconstitucional, ou seja, a realidade fática é muito diferente do que a Constituição prega. Vou dar apenas um exemplo: a atividade econômica, por exemplo, a suinocultura e a avicultura industrial, que são duas atividades extremamente cruéis com os animais, que não se coadunam com o modelo que foi previsto na Constituição. E quando a gente fala em um dever estatal, a gente tem que pensar no princípio da responsabilização, que é o princípio ligado à política de comando e controle, ou seja, a ideia de que o Estado tem que prever mecanismo de responsabilizar quem viola as leis de proteção dos animais, através da responsabilidade civil, penal e administrativa, conforme determinado no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, e a criação de políticas públicas animalistas. Quando a gente fala na divisão desses deveres no âmbito da Constituição, lá no artigo 24, a Constituição trouxe a previsão de uma competência legislativa concorrente. Significa dizer que tanto a União, como os estados, como o Distrito Federal e os municípios têm competência para legislar em matéria de proteção dos animais. Mas essa competência, embora seja concorrente, ela é dividida conforme o princípio da predominância do interesse. Vou dar um exemplo: quando a gente fala em política pública relacionada às cidades, aos municípios, ou principalmente animais em área urbana, a competência ela é prioritariamente do município. E quando a gente há um conflito entre leis, quando uma lei estadual fala uma coisa, uma lei federal diz outra, e uma lei municipal diz outra coisa, existem alguns princípios que vão regir esse conflito. Um desses princípios é o princípio da prevalência da lei mais protetiva. Vou dar um exemplo aqui: o caso de fogos de artifícios ruidosos. Muitos municípios proíbem fogos de artifícios com ruídos, e o Supremo Tribunal Federal já julgou essas leis constitucionais por entender que deve prevalecer a lei mais protetiva, mesmo que estados que não têm uma lei federal, por exemplo, trazendo essa previsão. Mas lembrando mais uma vez que
todas essas leis elas devem ter obediência à Constituição. Então, não é possível que uma lei estadual, por exemplo, diga que o animal ele é uma coisa e ele é um objeto de direito, quando a Constituição diz que ele é um sujeito de direito. É por isso o Código Civil hoje ele está obsoleto e por isso que é necessário, inclusive no projeto de novo Código Civil, a previsão para a mudança do status dos animais para adequar justamente à Constituição. Quando a gente fala, e essa é a competência para legislar, mas para além da competência legislativa, existe ainda também a competência material, que é a competência para concretizar essas tarefas que foram estabelecidas, de proteção dos animais. Com relação aos animais em área urbana, como eu disse, a competência prioritária ele é do município, diferentemente quando a gente fala, por exemplo, de proteção de unidades de conservação, principalmente unidades de conservação estaduais, proteção de animais silvestres, é uma competência prioritária dos estados e da União. Quais são os instrumentos para viabilizar as políticas públicas? Primeiro ponto também é o poder de polícia animalista. Então, quando a gente fala na ideia de proteção dos animais, o Estado ele tem que criar uma estrutura administrativa, um Estado, quando eu digo Estado, eu estou me referindo ao Estado Lato Sensu. Então, no âmbito das políticas municipais do município, ele tem que ter uma estrutura administrativa específica para a proteção dos animais, tem que ter especialização e profissionais técnicos, seja criando, por exemplo, uma secretaria específica de proteção dos animais, seja criando dentro de uma secretaria ambiental um departamento específico que tenha médicos veterinários para poder dar um suporte técnico para a criação. Do ponto de vista do poder de polícia, por exemplo, tem que ter fiscais que sejam adequados à fiscalização, por exemplo, de maus tratos, de atividades econômicas de comércio que vendam animais no âmbito dos municípios. Dois instrumentos importantíssimos para as políticas públicas municipais são os conselhos de direitos. Um dos princípios fundamentais do direito animal é o princípio da participação pública. Então, a ideia de que as políticas públicas animalistas elas têm que ser criadas e construídas com a participação da sociedade. E os fundos de direitos dos animais. Os fundos, aliás, são um instrumento fundamental para conseguir recursos no âmbito para concretização das políticas públicas. Então, muitos hoje os municípios, e o ideal é que todos os municípios tenham esse conselho de direitos para deliberar sobre as políticas públicas junto com o município. E tenham também os fundos para conseguir angariar recursos, e nesses fundos também, como a destinação dos recursos ela também é feita com a participação da sociedade, ela vai trazer uma democratização. E através de parcerias com o Ministério Público. O Ministério Público, ele é hoje um importante catalisador de recursos para as políticas públicas animalistas, seja através de termos de ajustamento de condutas. Então, por exemplo, quando uma mineradora pratica um dano ambiental, ou uma empresa de qualquer setor, o Ministério Público pode fazer, antes de tentar uma ação judicial, ele deve tentar um acordo, e esse acordo muitas vezes vai implicar no pagamento de uma medida compensatória. E é o Ministério Público que decide para onde essa medida compensatória vai ser destinada. Ela pode ir, por exemplo, para fundos, ambientais, para fundos de direitos dos animais, ou ela pode servir para projetos específicos, né? O Ministério Público de Minas Gerais, por exemplo, ele tem uma plataforma Sementes, que é um setor específico que vai trazer ali uma sustentação para os projetos públicos, para os projetos que são projetos ambientais e projetos de direito animal também. São vários projetos, né? Vou dar um exemplo, um projeto que está em andamento, a construção de um parcão dentro de um parque que tem no município de Belo Horizonte, projetos, e são vários outros tipos também, o projeto para a criação de políticas públicas de controle de manejo populacional ético de animais. Então, além disso, também, o Ministério Público ele ajuda na destinação de recursos através de benefícios despenalizadores. Muitas vezes, e no âmbito de crimes ambientais, a gente vai ter um benefício que vai possibilitar que aquele investigado ou aquele acusado, ele pague um valor ou preste um serviço à comunidade para não se ver processado, condenado por um crime ambiental ou, no caso de maus tratos, por exemplo, se for um maus tratos no âmbito comum, que é o artigo 32 caput, ele pode ter direito a uma transação penal. E aí ele pode pagar um recurso, pagar um valor, e é o Ministério Público que vai destinar esse valor, que pode ser para um fundo municipal, por exemplo. Se for um maus tratos contra cão ou gato, da mesma forma, não vai caber
a transação penal, mas vai caber um acordo de não persecução penal para quem admite, né? Eu defendo que não cabe, porque o artigo 28 do Código de Processo Penal, o artigo 28A, ele diz que o ANPP ele é cabível apenas em caso de crime praticados sem violência. Então, eu tenho artigos publicados sobre isso, eu digo que, por conta dessa exigência, não cabe acordo de não persecução penal no crime de maus tratos contra cão ou gato, mas muitos doutrinadores defendem que cabe. E aí, neste caso, por exemplo, esse acordo vai abranger com certeza o pagamento de um valor por esse investigado e o Ministério Público pode destinar esse valor, por exemplo, para um fundo, para uma ONG específica. Então, são valores importantes para serem utilizados em políticas públicas. Para a gente falar especificamente sobre instrumentos econômicos, a gente precisa entender primeiro a natureza jurídica do direito animal. O direito animal, por escolha da Constituição, ele está integrado dentro do direito ambiental. Então, o artigo 225, que prevê a vedação da crueldade, ele está lá, é uma norma constitucional ambiental. Por isso, a teoria clássica entende que o direito animal ele é um braço do direito ambiental. Há uma completa dependência. Essa teoria hoje ela perdeu muita força com base na interpretação que é dada para o Supremo Tribunal Federal na ideia de que essa vedação da crueldade ela traz uma proteção autônoma para os animais. Então, com base na ideia de uma dignidade própria, e na base na ideia de que os animais são portadores de direitos fundamentais, a teoria moderna defende ali uma completa independência. Eu coloquei dependência, ele está errado, uma completa independência do direito animal. Mas a teoria intermediária, que é a teoria da qual eu compactuo, é uma teoria que defende que os animais eles têm uma proteção própria, mas que muitas vezes o direito ambiental e o direito animal eles têm uma intersectorialidade como, por exemplo, e é isso que nós vamos ver na ideia de instrumentos econômicos. Então, por exemplo, o princípio da participação pública, o princípio da educação animalista, lá na Constituição está previsto que a educação ambiental é um princípio do direito ambiental. E a gente fundamenta a educação animalista dentro do direito ambiental. Então, essa independência, ela é uma independência mitigada, com base nessa teoria intermediária. Então, quando a gente fala em políticas públicas, quando a gente fala em proteção dos animais, a gente tem que ver que existem dois instrumentos diferentes. Os instrumentos clássicos de comando e controle, baseados no princípio da prevenção, que é o princípio master do direito animal. A ideia de que o Estado tem que ter uma estrutura, tem que ter política pública, tem que ter poder de polícia, tem que ter fiscalização, e o principal instrumento do direito ambiental de comando e controle é o licenciamento ambiental. E aqui a gente tem uma grande lacuna do direito animal. Porque o licenciamento ambiental simplesmente ele ignora a ideia do bem-estar animal. Então, uma empresa, por exemplo, que vai instaurar para fazer uma produção animal, uma bovinocultura, suinocultura, o órgão ambiental não existe nas normativas de licenciamento ambiental nenhuma regra que preveja a necessidade de se analisar no âmbito do licenciamento a questão do bem-estar animal, uma grande lacuna. E eu deixo aqui a ideia para os parlamentares que vão fazer esse curso, a ideia da necessidade de mudar as legislações estaduais, municipais e a legislação federal para incorporar o bem-estar animal no licenciamento ambiental. Mas, para além da política de comando e controle, existe a ideia dos instrumentos econômicos, que é a chamada cenoura. A gente chama as políticas de comando e controle na política do porrete, porque o Estado estabelece uma regra, quem violar essa regra vai ser penalizado com a responsabilização. Já os instrumentos econômicos, a gente chama de a política da cenoura. Por que cenoura? Vem daquela prática da corrida dos animais, de cães, que colocam uma cenoura e todos os animais vão correndo, é uma corrida para ver quem chega primeiro. E por que que a cenoura? A ideia de que o Estado vai trabalhar com incentivos econômicos dentro da política da ordem econômica. E isso está previsto lá no artigo 170, inciso 6 da Constituição, quando traz um modelo de economia verde. A ideia de que a proteção dos animais é um princípio da ordem econômica, isso é muito pouco falado no direito animal. Então, traz a ideia de que, e inclusive nesse artigo ele fala que o Estado pode trazer tratamento diferenciado dos produtos e serviços conforme o impacto no bem-estar
dos animais. Então, o Estado pode criar, o Estado, sim, lato sensu, criar um subsídio para uma atividade, por exemplo, um criador de uma atividade de criação de galinhas criadas soltas, para favorecer o bem-estar animal, trazer uma taxa maior para taxar, para onerar atividades econômicas que sejam mais agressivas. Isso tudo vem aliado com uma ideia de avaliação econômica do bem-estar animal. É, o que seria essa avaliação econômica? Perdão. A ideia de trazer valor econômico ao bem-estar animal, transformar o bem-estar animal num instrumento de competitividade entre as empresas, permitir que as empresas utilizem o chamado marketing de bem-estar animal, marketing ético. Fazendo o quê, por exemplo? Olha, esses ovos são de galinhas criadas soltas, esse leite é de vacas criadas 100% no pasto, e fazer com que as pessoas procurem, que haja uma demanda, uma procura dos consumidores por esses produtos menos agressivos. Isso está previsto lá, a gente tem uma previsão para esse tipo de política que está lá na Lei 13.185 de 2015, que é a lei que trata da política de educação para o consumo sustentável. Então, o sofrimento dos animais, ele é visto hoje como uma externalidade negativa do produto, uma noção de custo ético. Então, através do princípio do poluidor pagador, e como eu disse, do ponto de vista de instrumentos específicos, a possibilidade de se criar uma taxa sobre atividade de criação de animais de raça, por exemplo. Na Holanda, como que eles conseguiram zerar o número de animais de rua? Foi criando uma taxa para pet shop, para venda de animais. Porque tem tudo a ver, a venda de animais atrapalha a adoção de animais e contribui com o abandono posterior. Então, a taxa da venda de animais é um importante instrumento de política pública também, como, por exemplo, taxar produtos agressivos como foie gras ou baby beef, que são produtos que são cruéis. O que pode se pensar mais no âmbito de instrumentos econômicos através do princípio da sustentabilidade ética? E por que eu falo que são os três S? A sustentabilidade vem com base na proteção de ecologia, economia e ética também vem por conta da proteção do bem-estar dos animais. Então, do ponto de vista de instrumentos de mercado, a gente vai ter ali a rotulagem, a criação de subsídios para essas práticas, a certificação. Instrumentos tributários, a gente vai ter a possibilidade de desconto no IPTU, tá? Tem outro erro de digitação ali, que está um C, mas o desconto no IPTU é uma realidade em vários municípios, por exemplo, o município de Araquari, em Santa Catarina, ele dá desconto no IPTU para quem adota animal de rua. O ICMS ecológico é um exemplo clássico no âmbito ambiental. A licitação verde, por exemplo, o município pode utilizar critérios de bem-estar animal na compra de produtos alimentícios. Por exemplo, na hora de comprar merenda escolar, comprar só ovos de galinhas criadas soltas, produtos que tenham essa carga ética. E a rotulagem obrigatória também. Então, por exemplo, o que seria a rotulagem obrigatória que depende de lei? Na Europa, por exemplo, existe uma lei que prevê que toda embalagem de ovo ele tem que ser dividido em três tipos: ovos de galinha criadas soltas, ovos de galinha criada no solo e ovos de galinha criadas em gaiolas. E isso é uma rotulagem obrigatória porque vai chamar a atenção do consumidor. Então, vem da ideia desses objetivos de trazer educação animalista, incentivar o marketing sustentável, conferir valor econômico ao bem-estar animal e combater o que a gente chama de human washing, que são as empresas que se utilizam da ideia do sentimento das pessoas pelos animais para dizer que um produto é ético, quando na verdade não é. Quando dizer que um produto ele é, por exemplo, criado de vacas no pasto, quando na verdade não é. E para finalizar, com relação ao orçamento público em sentido estrito, o orçamento público, ele é a organização, ele organiza a atividade financeira do Estado, são leis periódicas com previsão de receita e de despesa, e ele vem de três instrumentos, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que é o principal, que é a lei do orçamento em sentido estrito. Todas essas leis, elas são de iniciativa do Poder Executivo, e do ponto de vista do orçamento público animalista é a grande lacuna que a gente tem do direito animal. Então, ele é um pressuposto para a gente ter políticas públicas, como, por exemplo, ter uma política pública de controle populacional
de animais, como que se vai ter castração cirúrgica, registro, todos esses instrumentos, se você não tem uma previsão no orçamento de receita para concretizar essas despesas? Até pouco tempo atrás, não tinha rubrica própria, por exemplo, para envio de emenda parlamentar. E aí os parlamentares muitas vezes enviavam emendas para a proteção dos animais através de rubrica da saúde, chegava lá, o prefeito entendia por bem utilizar esse recurso para outra finalidade dentro do orçamento da saúde. Então, a necessidade de rubrica própria é uma necessidade fundamental também. Quando a gente fala em política pública, a gente tem que entender que a gente não está falando de discricionariedade, então é um dever do Estado criar essas políticas públicas no âmbito municipal, mas é o município que decide a discricionariedade com relação ao meio. Então, o município que vai decidir, por exemplo, se ele vai ter um abrigo público para acolher animais errantes, ou se ele vai dar um incentivo econômico para quem, através de um desconto no IPTU, mas ele tem que criar essa política com esses pilares, por exemplo, nos animais errantes com registro, castração, educação animalista, programas de adoção, como é o caso da leishmaniose também. Então, para conseguir essas receitas, a gente tem as taxas de controle e fiscalização no âmbito do direito ambiental, as multas, por exemplo, multas por conta de maus tratos, os incentivos fiscais, como eu disse, o desconto no IPTU, as receitas transferidas no fundo, e a gente tem ali as duas fases, como que o poder público tem que fazer, primeiro, incluir previsões específicas na lei orçamentária, como, por exemplo, a questão, o Prodevida, que eu me refiro, que é um projeto do Ministério Público de Minas Gerais, que trabalha com os municípios para criar essa política pública. Então, o Ministério Público chama os municípios para assinar um termo de compromisso em que eles comprometem a criar política pública referente ao controle populacional ético de animais. A relação de equídeos, por exemplo, equídeos em área urbana. Hoje a gente vem trabalhando com a necessidade de ter uma política pública específica para equídeos, que a gente vai trabalhar junto com os carroceiros, fazendo o quê? Uma fiscalização desses animais para ver qual que é o estado de bem-estar animal, para buscar mecanismos substitutivos, dar algum benefícios para que esses carroceiros entreguem esses animais e venham a continuar essa atividade através de outros mecanismos, né? Através de tração mecânica, por exemplo, mas na hora de elaborar, então, a lei de diretrizes, a lei do orçamento, é que devem ser previstos esses projetos, os planos de ação e a definição dos recursos. E, por fim, no âmbito da execução, é a aplicação concreta, e essa execução ela tem que ser fiscalizada pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas, pela sociedade civil, por conta do princípio da informação pública. Então, a sociedade tem que monitorar os resultados dessas políticas públicas. E quando a gente fala em política pública, a gente vai lidar muito com um conceito muito difundido hoje, que é a ideia de governança. Então, a ideia de eficiência do gestor público na criação dessa política pública. Bom, o meu tempo era muito exíguo, 30 minutos, eu acho que eu consegui atentar, procurei falar o mais rápido possível para trazer o maior número de informações. Eu agradeço e espero que todos tenham gostado. Como eu falei, esses slides vão ficar disponíveis posteriormente. Muito obrigada a todos e até mais.